Bem-vindo ao nosso curso de Banco de Dados Espaciais. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a unidade 5 do nosso livro-texto, operações básicas e aplicação prática com dados do censo do IBGE. Nós havíamos trabalhado no capítulo 2 com dados do censo IBGE, dados do censo. Nós baixamos algumas planilhas e inserimos no banco de dados e trabalhamos então com os dados alfanuméricos do banco de dados, né, com os dados do censo do IBGE. Agora, nesse capítulo, nós vamos trabalhar com esses mesmos dados, mas agora inserindo então os dados espaciais. Para tanto, vamos inserir em cada tabela do nosso banco de dados a coluna geométrica. Tá? Então, cada tabela que antes não tinha apenas os dados alfanuméricos, agora vamos contar então com esses dados da coluna geométrica. E essa coluna geométrica nós atribuímos, né, os dados do tipo Geometry Multipolygon. Tá? Então, nós vamos trabalhar com os municípios, por exemplo, né, e os municípios muitas vezes eles têm o município é composto de múltiplas geometrias, principalmente os municípios da área costeira, né, da área de costa do Brasil. Então, muitos têm algumas ilhas que compõem esse município, ou né, algumas pequenas áreas, e dessa maneira eles são armazenados, né, como multipóligon, né, no nosso banco de dados, devido ao fato de ter, então, ser composto por multipolígonos. A maioria dos municípios brasileiros é composto por um polígono único, e para esses todos nós poderíamos trabalhar com dados do tipo Polygon, mas como nós temos, né, uma tabela para armazenar todos os municípios, né, sem distinção do tipo de geometria, nós optamos então por deixar nossa coluna geom como multipóligon, que abrange todos os casos, né? Tanto os polígonos, tendo uma coluna multipóligon, né, eu posso armazenar tanto dados do tipo Polygon quanto do multipóligon. Se eu atribuísse aqui uma coluna do tipo Polygon apenas, né, uma geometria do tipo Polygon, eu não conseguiria armazenar os multipóligons, eu teria problema aqui, tá? E com relação ainda ao nosso projeto lógico da unidade 2, nós inserimos aqui ainda uma tabela capitais que vai armazenar a geometria do tipo ponto para cada capital do Brasil, tá? Para nos permitir aqui trabalhar um pouco mais com tipos de dados diferentes ao longo dessa nossa unidade. Então, nós vamos trabalhar aqui, temos, né, além da coluna, além da tabela censo municípios, né, que vai armazenar a geometria dos municípios e também os dados do censo de 2010 e 2022, os dados por município. Nós temos ali a tabela região imediata, onde nós vamos armazenar a coluna. Temos uma coluna que vai armazenar a geometria de cada região imediata do Brasil. Uma coluna na tabela região inter, que vai armazenar então as geometrias de cada região intermediária. Temos na tabela estado também essa coluna geométrica e na tabela região. Nós poderíamos ter feito diferente aqui? Com certeza, poderíamos ter armazenado a geometria somente na tabela censo-mum e quando precisássemos trabalhar a nível de região imediata, intermediária, estado ou região, fazer uma composição, né, com base nessas geometrias dos municípios, para, né, transformar essa geometria de municípios em regiões intermediárias ou geometrias de regiões imediatas, tá? Ou de estados ou de região. Mas isso é um processo, é um procedimento relativamente custoso do ponto de vista computacional, então acaba ficando mais prático armazenar essas geometrias, que de certa maneira são geometrias repetidas, né? Que eu poderia, como eu falei, originar todas essas geometrias, das outras tabelas, da geometria dos municípios. Tá? Mas então seria muito custoso e o espaço adicional que eu vou utilizar no banco de dados para armazenar essas outras geometrias acaba compensando, né? Porque eu vou ter uma redução bastante considerável
no tempo de processamento das consultas, né? Que não vou precisar construir essas geometrias toda vez que eu for consultar as regiões imediatas, intermediárias, os estados ou regiões. Tá? Então, essa é a maneira que a gente vai trabalhar aqui.